Louvado seja nosso Redentor Jesus Cristo. Abramos o texto sagrado, meus irmãos, na carta de Paulo a Filemon, epístola de Paulo a Filemon. Esse texto nós não projetamos como os anteriores, para que os irmãos possam recorrer aí ao texto. Filemon. Hoje, lendo os 7 primeiros versículos, que, se o Senhor permitir, tentarei expor os 7. Se não, terei talvez que interromper para prosseguir na próxima semana. Assim diz o texto: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso cooperador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, o nosso companheiro de lutas, e a igreja que está na tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Os 5. Da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. E o 7. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, Tu nos sondas e nos conheces. De longe penetras os nossos pensamentos. Sabes quando nos assentamos e quando nos deitamos. Ainda a palavra não nos chegou à língua e Tu, Senhor, a conheces toda. Tu nos cercas por detrás e diante de nós pões as Tuas mãos. Tal conhecimento é assombrosamente maravilhoso demais para nós. Não podemos atingir. Porque cada uma das nossas necessidades, cada um dos nossos medos e temores mais secretos, o Senhor os conhece profundamente. Mas aprove ao Senhor requerer que nós elevássemos nossas vozes e pensamentos diante de Ti para apresentá-los, para apresentar nossas mazelas, nossas falhas, nossas fraquezas, nossas necessidades, para que então, quando responderes, fique muito claro para nós que foi do Senhor os recursos, foi do Senhor o alento, foi do Senhor as respostas. Por isso, Senhor, apesar de saber que a nossa alma tem sede de Ti, nós Te imploramos, descedenta-nos por meio da Tua palavra nesta hora. Sabemos, ó Deus, que Tu conheces a fome da nossa alma, mas nós Te imploramos, ó Deus, apesar de conhecer a fome da nossa alma,
imploramos, alimente-nos nesta hora, Senhor, dê-nos a porção que a nossa alma carece, porque reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Sabemos que nós sobrevivemos da palavra que procede da Tua boca, e mediados por Jesus Cristo, no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Redentor, aquele que viveu tão somente para obedecer-te, para cumprir cabalmente cada uma das profecias, para obedecer o decreto eterno do Senhor, entregou-se naquela cruz, morrendo para que nós fôssemos justificados, feitos justiça diante do Senhor. E é no nome dEle, pelos feitos dEle, pelos méritos dEle, nós te imploramos, Senhor, alimente-nos nesta hora. É a oração que fazemos no nome precioso de nosso Redentor Jesus. Amém. A maioria de nós já sabe que Filemão faz parte daquele grupo de epístolas chamadas epístolas da prisão, porque foi em uma ocasião, em uma prisão em particular, que elas foram escritas. Efésios, Filipenses, Colossenses e finalmente esta Filemão. Elas foram escritas durante o encarceramento de Paulo lá na cidade de Roma. E o Senhor me incomodou de alguma forma para que eu expusesse estas epístolas, e por sua graça nós pudemos percorrer inteiramente as cartas aos Efésios, Filemão, e finalizamos a carta aos Colossenses, restando então apenas esta pequenina, diminuta carta, a carta a Filemão. Como saber que estas cartas foram escritas nessa condição? Desperta em nós, ou deveria despertar em nós, uma deferência, uma diferenciação, alguns destaques, algum tempero acompanham estas cartas que não acompanham as outras. Nós descobrimos, entre outras coisas, como a dependência do Senhor se evidencia nesta situação que o apóstolo Paulo está. Quanto mais difícil o seu contexto, mais ele revela, não só na sua vida, bem como nos seus escritos, uma dependência do Senhor a todo custo. Enquanto a fraqueza daquele homem lá no cárcere, enquanto sua fraqueza está sendo ali manifesta naquele prisioneiro, o poder do Altíssimo vai se revelando, porque não parece que esses escritos, essas falas, esses ensinos procedem de alguém que está em situação tão deplorável. Como é possível encontrar palavras de tanto ânimo? Como é possível falar tanto sobre contentamento e alegria, por exemplo, na carta aos Filipenses, estando alguém num cenário como aquele? Essas situações, não só para o apóstolo Paulo, já são bastante didáticas para nós, porque nós vamos descobrir, quando ele, por exemplo, escreve a segunda carta aos Coríntios, quando ele revela justamente as suas dores e lutas, ele diz que se alegrava muito mais e se gloriava justamente na sua fraqueza, porque na sua fraqueza o poder do Senhor se aperfeiçoava. Então nós já tiramos lições para nós, quando em situações adversas, para onde olhar, onde procurar alento. Paulo aprisionado com uma junta de 16 guardas pretorianos, 4 guardas, 4 equipes de 4 guardas cada um. Onde procurar alívio
nessa hora o principal se evidencia. Aquele que muitas vezes é desconsiderado numa situação favorável, aquele que muitas vezes é esquecido quando as coisas estão bem, aquele que não é priorizado quando estamos com os ventos favoráveis, quando a maré está a favor, ele é lembrado sim até por ateus, quando os momentos são difíceis. Nós vemos nessas cartas, meus irmãos, e também nessa carta, que a grandeza, a majestade de Jesus Cristo é descrita de forma clara, de forma vívida. Não é o que se destaca apenas na teologia de Paulo, não é só o que se destaca no seu profundo nível de conhecimento, mas é o que estava de fato sustentando a sua vida. Mais do que um compêndio teológico ou uma aula escrita dada a essas igrejas, é um desabafo do fundo do seu coração. Filemon era um dos membros da igreja de Colossos, era um líder generoso, hospitaleiro e muito abençoado. Por sua distinção, além de ser instruído pela própria carta que é escrita para a igreja, quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, ela era lida, ou seria lida para toda a igreja, e Filemon seria orientado, admoestado, confortado, instruído, como todos os outros. Mas além de receber esses recursos todos, naquela carta coletiva, ele recebe uma em particular. Pela distinção desse irmão, além da própria carta que a igreja recebe, a igreja que ele frequentava, que ele liderava, Paulo escreve esta carta especificamente para ele. Nós sabemos que Paulo tinha vários irmãos, amigos notáveis nesta igreja, assim como ele menciona na carta aos Colossenses, e menciona aqui também Epáfras, Áfia, Arquipo e tantos outros. A carta de Paulo a Filemon se concentra na fuga, e durante essa fuga, a conversão e o retorno de Onésimo. Ele era um escravo, um servo de Filemon, que foge, não sabemos como, ele conhece Paulo lá em Roma, ele é alcançado pelo Evangelho da Graça, e agora ele terá de retornar ao seu Senhor, que deve recebê-lo como irmão. Nosso tema, seguindo aquela métrica que a gente vinha usando já há alguns meses, epístolas da prisão, no caso hoje, Filemon. E no trecho que nós lemos, o que encontraremos? Uma introdução e ação de graças. Epístolas da prisão, Filemon, introdução e ação de graças. Como fiz nas outras cartas, preciso enfatizar nessa também, quanto ao autor da carta. Obviamente, algumas informações aqui você já sabe, mas serão reafirmadas. Há outras coisas de novidade que eu trago acerca desse autor. Ele inicia a carta dizendo: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo é definitivamente o autor da carta a Filemon, tendo Timóteo em sua companhia. Sua autoria é defendida amplamente em toda a história da igreja, desde os primórdios, desde os pais da igreja. Apesar de uma linha teológica a partir do século XIX questionar muitos escritos e muitas autorias, ainda assim há provas internas evidentes de que Paulo é de fato o autor dessa escritura.
As cartas de Paulo, elas, de certa forma, foram descobertas, ou houve um reavivamento das leituras das cartas do apóstolo Paulo só no século XVI, porque até o século XVI, a proeminência que se encontrava na igreja cristã daqueles dias eram nos escritos de Pedro, porque a igreja de então considerava-se herdeira de Pedro, ou sucessora do próprio apóstolo Pedro. Mas os reformadores do século XVI se concentraram em estudar mais as epístolas de Paulo, porque no entendimento deles, as cartas de Paulo expressavam no seu cerne, no seu fundamento, a mensagem do Evangelho, que se concentrava na pessoa e na obra principalmente de Jesus Cristo. Eles foram atraídos a Paulo de uma forma incomum, porque mais do que todos os outros autores do Novo Testamento, revelava em sua vida e seus escritos o que de fato deve sustentar-nos: Jesus Cristo. E nessas 4 epístolas, mais ainda do que nas outras, muito provavelmente por causa do contexto desfavorável em que ele estava, não tinha outra coisa que pudesse alimentar o seu ânimo, não havia outra coisa que ele pudesse fundamentar seu contentamento e sua alegria. Ele não sabia definitivamente o que lhe aconteceria nos próximos dias, semanas ou meses. Ele estava literalmente no corredor da morte, e quem está no corredor da morte, como Paulo estava, crendo em Jesus Cristo, esta fé se evidencia como nenhuma outra situação. É por isso que, quando escreve a segunda aos Coríntios, que eu já mencionei aqui, ele vai dizer que preferia até mesmo essas situações, ele preferia essas situações de revés, ele preferia os perigos, ele preferia perseguição, porque nestas situações, além de reconhecer a sua fraqueza, as suas mazelas, a sua ausência completa de recursos pessoais, ele então se fortalecia no Senhor. A ousadia de Paulo agradou muito os nossos irmãos do século XVI. Apóstolo Paulo foi chamado, como ele mesmo diz, nascido fora de tempo, mas para defender a verdade, para defender Cristo, para defender a fé genuína, ele confronta Pedro face a face, e os irmãos do século XVI sentiam-se animados por causa disso, porque ele se viu na mesma situação de ter de enfrentar aqueles que de uma maneira ou de outra estavam corrompendo a fé genuína em Cristo Jesus, na igreja que eles participavam naquele período. Eles procuravam então imitar Paulo, porque viam alguém que era preocupado com o bem-estar espiritual do seu rebanho, alguém que estava completamente envolvido nos cuidados com a igreja de Cristo, que se necessário fosse entregaria sua própria vida para anunciar Cristo Jesus. Qual pregador do Novo Testamento, qual dos apóstolos nós encontramos com um testemunho como esse? Por exemplo, na cidade de Listra, quando não aceita a adoração, não aceita o culto daquelas pessoas, ele é arrastado para fora da cidade, apedrejado e dado como morto. Ele não reclama, ele não murmura, ele não faz reivindicações diante do Senhor, ele não apresenta razões para justificar diante do Senhor um desânimo momentâneo, uma pausa sequer do seu ministério. Diz-nos o texto que ele, batendo a poeira da roupa, ele sai para pregar a palavra, e nós o encontramos lá em Atos 16 da mesma forma, por volta de meia-noite. O que se espera de alguém que foi envergonhado em praça pública, tivera suas vestes rasgadas, apanhou na frente de todo mundo, passou uma vergonha, um constrangimento, uma dor, lançado no cárcere, na cadeia, porque estava pregando Cristo,
porque libertaram uma mulher possessa de espírito de adivinhação. Mas o texto diz-nos que por volta de meia-noite ele cantava louvores ao Senhor. Não se ouviu murmuração daquele prisioneiro, não se ouviu reclamações pelo penoso trabalho que ele realizava. Nós vemos um homem contumaz diante das perseguições, e os nossos irmãos do século XVI, alguns sofrendo muitas perseguições, desde os pré-reformadores, nós sabemos disso. Homens como John Huss, John Wycliffe, queimados. Huss foi queimado vivo, Wycliffe foi desenterrado para ser queimado depois já de sepultado. Homens que eram exilados, expulsos das suas igrejas, eles eram motivados a imitar Paulo. E sobretudo nessas cartas, nós não vemos aqui uma linha de lamento de alguém que está aguardando, possivelmente, uma sentença de morte. Que cristianismo é esse? Que evangelho é esse que ele prega? Quando afirma que é o poder de Deus, de fato deve ser mesmo, porque nós vemos esse poder sendo manifesto na vida de um ser humano miserável, pecador. Para os nossos irmãos lá do século XVI, Paulo era um pastor tanto quanto era um evangelista, e suas epístolas revelam seu papel pastoral acima de qualquer coisa, independente de situações favoráveis ou adversas. Eles viam essas características no apóstolo Paulo. Um ministro fiel ao evangelho, mesmo sob perseguições das mais ferrenhas. Como nós sabemos, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, ele diz que lhe sobreveio uma perseguição tamanha na Ásia, a ponto dele desistir da própria vida, desanimar da própria vida, mas jamais murmurou de Cristo, jamais considerou-se desvalorizado, pelo contrário, reconhecia-se honrado por pregar o evangelho. Por que estamos dizendo essas coisas? Porque nós vamos ver ao longo dessa carta que ele diz assim para Filemão: eu poderia mandar você fazer o que eu estou falando aqui, só que eu vou pedir com amor. Mas saiba que se você não fizer, você é meu devedor. Alguém que fala assim precisa estar vivendo muito aos pés de Cristo. Ele vai dizer, por exemplo, antecipando um pouco o sermão das próximas semanas, lá no versículo 8 ele diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Ou seja, a autoridade dele estava centrada na sua fraqueza. Eu vou falar duro com você, eu, o velho, o fraco, o prisioneiro, porque o velho, o fraco e o prisioneiro revela o grande, o poderoso e o soberano Jesus Cristo. Sua autoridade não baseava-se em si, no seu saber, na sua cultura, nos seus relatórios, no seu currículo, estava justamente na sua fraqueza. Se isso tudo não bastasse, algo que impressionou muito os nossos irmãos lá do século XVI acerca de Paulo, que é o poder transformador do Evangelho da graça de Jesus Cristo. Eu me lembro que esta citação eu devo tê-la usado em alguma introdução das outras 3 cartas, e eu vou reiterá-la. Esta citação: Paulo foi um modelo do que Deus pode fazer com qualquer material menos promissor. Então, quando eles olhavam para Paulo, eles então reconheciam o que Deus pode fazer com um material, daquele material dos menos promissores. Ali estava um homem que havia perseguido a igreja de Deus, mas havia sido resgatado de sua loucura e dado meia volta para se tornar o maior evangelista da igreja primitiva.
Ele era uma prova viva de que uma pessoa é salva somente pela graça mediante a fé e não por obras. E esta salvação é uma escolha de Deus e não nossa. Ninguém foi menos desejoso de se tornar cristão do que Saulo de Tarso. Ninguém foi menos indicado, o mais improvável dentre os seus contemporâneos. Ainda assim, Deus interveio para salvá-lo, apesar dele mesmo. Além do mais, quando Paulo, lá no futuro, analisou sua vida pregressa, se deu conta de que o que aconteceu a ele naquele dia não foi uma ocorrência insólita, mas o plano antiguíssimo de Deus, o qual ele havia delineado para o jovem Saulo, ainda nos dias de sua descrença. Eu creio que o Senhor já resolvera o que fazer comigo lá na eternidade. Não foi um episódio isolado, não foi obra do acaso, foi a boa mão do Redentor, que seguindo o seu plano eterno, interveio na minha vida para transformá-la. Algo igualmente relevante é como ele se apresenta aqui nessa epístola. Esses comentários todos é porque no versículo 1 desta carta, diferente de outras, em que algumas vezes ele se apresenta Paulo, apóstolo da parte de Deus e não da parte de homens. Aqui ele se apresenta Paulo, prisioneiro de Cristo. E ele vai repetir isso, por exemplo, lá no versículo 9: prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até o prisioneiro de Cristo. Além de literalmente estar preso por causa do evangelho que ele anunciava, ele era, num sentido totalmente mais amplo, prisioneiro de Cristo Jesus. É assim que ele se via. E é particularmente relevante para Filemon, que Filemon tivesse isso em mente, quando Paulo entrasse aqui no conteúdo da carta, quando Paulo apresentasse o seu pedido, ele reconhecesse se o próprio apóstolo Paulo é prisioneiro de Cristo, considera-se um prisioneiro de Cristo, se gloria em ser prisioneiro de Cristo. Quem sou eu para me reconhecer dono de alguma coisa, inclusive do escravo Onésimo? Segundo destaque para nós, a epístola. Vamos reler o 1 e o 2 juntos, por favor? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, Esta carta foi escrita por volta do ano 60, como eu disse, quando Paulo estava na prisão romana. Ela foi enviada especificamente para Filemon, junto da carta aos Colossenses. O mensageiro levou as duas cartas. E é interessante que, apesar de uma carta específica para Filemon, Paulo diz que Filemon deveria ler essa carta na igreja que se reunia em sua casa. A carta é para você, tem o seu nome, é destinada para você, mas eu quero que você compartilhe com Áfia, que poderia ser a esposa dele, não temos certeza, Arquipo, que poderia ser filho dele, e também a igreja que se reunia na sua casa. Filemon era um irmão em Cristo e dono de servos em Colossos. Seu escravo Onésimo havia fugido e, de alguma maneira, como eu falei, ele encontrou com Paulo e encontrou-se com Jesus Cristo. Paulo quer que ele volte para o seu Senhor, faça as pazes, seja perdoado
e não seja recebido como um mero servo, mas que ele seja recebido como um irmão em Cristo. Nós veremos mais à frente, nos versículos 12, 13 e outros mais, que Paulo chega até a dizer que se por acaso ele deve alguma coisa para você, põe na minha conta, eu pago isso para você. Vai começar a ficar claro para nós porque que Paulo está tão dedicado a dizer que ele era prisioneiro do Senhor, escravo de Cristo, para de alguma forma mover a mentalidade de Filemon quanto ao trato do seu escravo. Se eu sou escravo de Cristo, você também é escravo de Cristo. E se Cristo nos trata dessa forma, por que que você não trataria Onésimo da mesma maneira? Se somos escravos de Cristo, se a nossa vontade não é nossa, é de Cristo, você então deverá tratar Onésimo como Cristo nos trata. Paulo não se constrange em chegar a exigir esse favor. E o pedido dele é tão vigoroso que Paulo quer: receba Onésimo, perdoe Onésimo e manda ele de volta para ficar comigo. Terceiro, a saudação. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo quer que aquela igreja na casa de Filemon seja abastecida de graça. Mas a carta é especificamente ou especialmente destinada a Filemon. Então Paulo quer que Filemon, além dos outros irmãos, seja cheio do Espírito Santo. Paulo deseja que ele seja abastecido desse favor ativo, desse favor espontâneo e desse favor imerecido. Paulo quer que Filemon seja relembrado de que é exatamente esse favor ativo, espontâneo e imerecido da parte de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, que então nos habilitaria a usufruir dessa verdadeira paz. Então ele diz: graça, sejam cheios da graça, abastecidos na graça, reconhecidos de que precisam da graça, para que então experimentem a paz, porque sem esta graça não experimentarão a paz. E mais ainda, Filemon é relembrado de que não são as suas posses, não é a sua posição social, não é o seu poder, não é a sua influência, mas ele só sobrevive por causa da graça. E quando for tratar com aquele sujeito menor do que ele, seu escravo, ele precisa reconhecer que ele mesmo, Filemon, só sobrevive por conta da graça. Aqui há argumentos suficientes para preparar a mente de Filemon, para preparar o coração de Filemon para receber as instruções que serão expostas a seguir, e algumas delas lhes confrontarão. Filemon precisaria de abundante graça para ouvir, para entender e para atender os pedidos de Paulo. Ele precisaria ter a convicção de que diante de Deus somos todos iguais. Por isso Paulo quer que Filemon reconheça que Deus, nosso Pai, para que saiba que em Cristo fomos feitos filhos de Deus, inclusive o escravo Onésimo. É quando se observa alguém destratando uma outra pessoa, e antes de você dizer para essa pessoa, você não deve tratá-la dessa forma. Antes de ver um coração endurecido de uma pessoa em relação a outra, antes de você chegar e dizer, você não pode ter esse coração endurecido em relação a outra, primeiro eu preciso dizer para você, quem eu sou? Sou escravo de Cristo. Você também é escravo de Cristo, e nós dependemos da graça. Se nós não recebermos essa graça de Deus, o nosso Pai, se nós não recebermos o favor de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não encontraremos paz. Se você não conseguir olhar primeiro para quem você é e para aquilo que o Senhor fez na sua vida, não vai adiantar nada eu dizer para você tratar bem aquele irmão, não vai adiantar nada eu dizer para você
ter um coração acessível e sensível em relação a Ele. Se você continuar achando que você é alguém especial, que você é alguém diferenciado, ou porque você tem algum conhecimento, algumas posses, algum destaque na sua vida, se você não conseguir reconhecer que você é um mero escravo de Cristo, que você deve integralmente a sua vida a Cristo, não vai adiantar dar conselho nenhum para você, tratar bem o seu irmão, perdoar o seu irmão, abrir o coração para o seu irmão. Toda vez que eu falo disso, eu me lembro daquele episódio em particular, que vez ou outra eu menciono aqui, quando nosso Senhor Jesus Cristo estava lá naquele banquete, na casa do fariseu chamado Simão. Naturalmente, as mesinhas baixas, ou sentado num pequeno divã, ou ajoelhado com as pernas para trás, e provavelmente uma mulher que ouvira de sua boca palavras doces, que ao mesmo tempo lhe confrontaram os seus pecados, mas ao mesmo tempo lhe mostraram o caminho da salvação. Ela entrou chorando, lavando os pés de Cristo com as suas lágrimas e enxugando com os cabelos. Simão, o fariseu, no seu íntimo pensou, ele não deve ser mestre em Israel. Se ele fosse mestre, ele saberia quem é essa mulher e não deixaria ela tocar-lhe. Mas antes de confrontar Simão, antes de dizer para Simão como que ele deveria tratar as outras pessoas, porque diante de Deus nós somos todos iguais, ele faz com que Simão primeiro olhe para si. Simão, uma coisa, eu entrei em tua casa e você não me cumprimentou com ósculo, e essa mulher não para de beijar os meus pés. Primeiro ele diz assim, vês esta mulher? Simão deve ter pensado, claro que eu vejo, mas eu quero que você olhe para você. Entrei em tua casa e não me cumprimentaste com ósculo, e ela não para de beijar os meus pés. Não me destes água para lavar os pés, ela com as suas lágrimas. Então, antes de olhar para ela, olhe para você. Eu quero preparar o seu coração para o que eu vou dizer depois. E o que ele diz depois? Se ela de fato é muito pecadora e ela foi perdoada, é porque ela foi muito amada. Quem pecou pouco e foi perdoado, é porque foi pouco amado. Mas se alguém pecou como ela, de forma abundante, e foi perdoada, é porque o amor que o Senhor demonstrou por ela era muito maior. Então, Filemão, antes de falar para você como você deve tratar Filemão, eu quero que você reconheça que é graça do Senhor, a graça. Você não é melhor do que ninguém. 4. Entramos aí na ação de graças. Versículo 4 e versículo 5, vamos juntos, por favor. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Como nós já sabemos, quando Paulo estava preso em Roma, Epáfras, o pastor da igreja de Colossos, pastor da igreja de Filemão, viajou 2.000 quilômetros para estar lá com Paulo e levar ali um relatório geral da igreja. Mas Epáfras não só levou um relatório geral da igreja, como ele levou um relatório particular de Filemão. É por isso que no versículo 5, Paulo diz assim, estando ciente do teu amor, ele está falando para Filemão. O que consta no relatório do pastor Epáfras sobre Filemão? O que Filemão fez, ou como ele vivia, que fez com que Epáfras, o seu pastor, levasse e comunicasse para Paulo. No relato de Epáfras em relação a Filemão, destaca-se em primeiro lugar sua fé em Jesus Cristo. Estando ciente da fé que tens para com o Senhor Jesus.
Eis algo fundamental e que foi o assunto primordial de Paulo em toda a carta aos Colossenses. Fé genuína, fé exclusiva no eterno, no único Redentor Jesus Cristo. Aos Colossenses, Paulo disse: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Era o que se destacava naquela igreja, e era também o que se destacava na vida desse líder da igreja, de Filemon. Era o que protegia ou protegeria a igreja de tropeços, e também era o que faria com que Filemon vivesse de forma digna diante do Senhor. Então, de novo, antes de admoestar Filemon, além de relembrar-lhes daquilo que nós já falamos, Paulo está lembrando Filemon da fé que ele tem. Paulo não quer que ele seja um hipócrita. Paulo quer que ele seja consistente. Quando ele for pedir o que vai pedir, que pode parecer um absurdo pedido de Paulo, antes Paulo está fazendo com que Filemon se lembre da fé que ele tem em Cristo. Você sempre foi reconhecido pela sua fé em Cristo, não vai agora tropeçar. Você demonstrou confiança no Senhor, não vá agora agir diferente disso. No relato de Epáfras em relação a Filemon, além da sua fé em Jesus Cristo, destaca-se também seu amor para com os crentes. Paulo fora informado da sua fé genuína em Cristo, e também ele estava ciente do seu amor para com todos os santos, todos os crentes. Novamente, essa também era uma premissa em destaque na vida comum da maioria dos crentes lá de Colossos. Paulo também, na carta aos Colossos, rende ao Senhor graças por conta do amor dos crentes de Colossos, que eles nutriam com todos os outros santos. Lá na carta aos Colossos, aos Colossenses, nós encontramos: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Tal virtude era destaque também na vida de Filemon, a ponto de Paulo afirmar aqui no versículo 7: pois, irmão, falando para Filemon, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Depois de dizer essas coisas para Filemon, o que Paulo espera é que ele seja consistente com a sua fé e com o seu amor. É como se ele dissesse assim: o que eu vou pedir para você precisa coadunar com a fé que eu tenho ouvido a seu respeito. Ou essa fé não pode ser colocada à prova, ou essa fé que você tem em Cristo Jesus só é demonstrada quando as coisas estão bem, quando não há nenhum desafio para essa fé. Tem ouvido desse amor que você tem para com os irmãos? Será que é para com os irmãos da sua mesma classe social, do mesmo grupo de afinidades que você tem? Eu quero ver também essa fé e esse amor expressos na vida de um escravo que pecou contra você. Quantas vezes nós somos incoerentes, declarando nossa fé em Cristo Jesus, mas nossa vida não condiz com essa fé. Vivemos como quem não tem fé, vivemos como quem não tem esperança, vivemos como se nós não tivéssemos a certeza e a convicção de que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Vivemos muitas vezes como aqueles discípulos que ficam apavorados, achando que vão perecer, mesmo sabendo que Jesus está na embarcação com eles. Será que a nossa fé resiste a pequenas provações, alguns mandos do Senhor, algumas ordens do Senhor? Será que a nossa fé, a nossa confiança no Senhor pode ser colocada à prova,
Ou o que será da nossa fé quando ela for colocada à prova, quando o Senhor disser para eu amar alguém, ou eu perdoar alguém? Essa fé vai fazer a diferença. Eu vou confiar de que o que o Senhor está mandando eu fazer, de fato é o melhor para mim? Ou eu vou dizer que eu tenho fé, eu vou cantar que eu tenho fé, mas eu vou agir do meu jeito mesmo? Você tem fé, Filemon? Então eu quero ver se você confia de fato na fala do Senhor. Libera esse escravo. Abre o coração para esse escravo. Recebe-o de todo o coração. Ou você vai continuar mostrando amor aí nesse ambiente controlado do culto da sua casa? Aí é fácil, meu irmão. Eu quero ver você expressar esse amor e essa fé quando as situações desafiarem você. Quando você tiver de perdoar aqueles que você, na realidade, despreza. A fé em Jesus Cristo lhe proporcionava um amor pelos irmãos, que era instrumento para que o coração dos santos estivessem sendo reanimados. Paulo diz isso. Muitos que convivem aí na igreja, na sua casa, têm tido o coração reanimados, e o meu próprio coração se reanima pelo seu testemunho. Agora complete isso, porque amar esses irmãos aí é, de certa forma, menos desafiador para você. Eu quero ver quando esse escravo que te ofendeu, que fugiu, que te deu prejuízo, quando ele voltar. Paulo não só registra sua gratidão a Deus pelos relatos das virtudes de Filemon, como os destaca para que o próprio Filemon seja preparado, e eu repito, para o que vai lhe ser pedido, como nós veremos, se o Senhor permitir, na semana que vem. Conclusão. Nós sabemos que quando o homem caiu em pecado, essa queda teve consequências profundas nos relacionamentos humanos. Mas nós vimos, a partir daquele momento da queda, da corrupção do gênero humano, nós vimos a graça de Deus agindo e transformando relacionamentos entre os irmãos crentes. Um fato comum no Antigo e no Novo Testamento. A vida de Filemon havia reanimado, entre aspas, o coração dos santos, como vemos aí no versículo 7. E esse fato levou, abre aspas de novo, grande alegria e conforto ao coração de Paulo. Nesta carta, Paulo convida Filemon a procurar restauração com um irmão que o ofendera, usufruindo do recurso da graça do Senhor. Porque onde abundou o pecado, corroendo relacionamentos, afastando irmãos, trazendo discórdias, superabundou a graça do Senhor, tapando feridas, suprindo brechas. Paulo diz que ao fazer isso, Filemon reanimaria o coração de Cristo. Vamos ver isso lá no versículo 20. E sem dúvida o coração de toda a igreja. Paulo tinha a intenção de usar toda a sua força pessoal, toda a sua autoridade de escravo de Cristo, a fim de produzir uma resposta cristã de Filemon a um problema sério. Parece que o julgamento de Paulo é no sentido de que Filemon deveria mostrar misericórdia para com este servo ofensor, por causa do amor cristão que nós devemos mostrar uns aos outros. A carta de Paulo, meus irmãos, é cheia de paixão, inconcebível para alguém que deveria estar amargo na prisão. Mas a carta de Paulo é cheia de paixão, cuidadosamente escrita,
com o objetivo de fazer produzir um amor que já existia, concedido pelo Senhor, que esse amor fosse expresso também naquela situação tão difícil. Esta carta, diferente das outras, foi escrita pelo próprio punho. É muito mais do que uma retórica, é muito mais do que uma aula, é muito mais do que conselhos. Paulo está rasgando o seu coração, porque ele diz: se você não abrir o coração para o seu irmão, o que adianta isso tudo? Não adianta nada. Essa igreja está fadada ao fracasso. A carta nos oferece uma visão afetiva do ministério apostólico, para que sintamos de modo prático seu profundo desejo de fazer do amor cristão a primeira regra que rege a nossa vida. É por isso que João registra a fala de Jesus: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O cristianismo, meus irmãos, é uma vida baseada na crença, uma vida baseada numa fé poderosa, na doutrina da soberania, do governo de Cristo, que fez por nós, e que requer de nós, minimamente, que reflitamos a luz que Ele fez brilhar em nós, que minimamente sigamos os seus passos, que sigamos o seu exemplo, ou que amemos como fomos e como somos amados. Que o Senhor nos abençoe, e se o Senhor permitir, nós seguiremos a partir do versículo 8, depois dessa introdução que nós fizemos na carta a Filemão.